Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, meus amados, minhas amadas. É com muita alegria que estamos iniciando esse maravilhoso trabalho, estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que tem como tema geral, ouvindo a voz de Deus. E o tema de hoje, o primeiro estudo, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi inspirada por quem? Essas perguntas serão respondidas no decorrer desse estudo. E que esse estudo, meu querido, minha querida, venha encher o seu coração de alegria, de felicidade, de paz, de esperança. Que esse estudo venha ser uma bênção para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família. Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, nosso grandioso Deus. Você aí na sua casa, feche os seus olhos nesse momento e liga o teu pensamento no trono de Deus. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus, maravilhoso Deus, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, e peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que derrame o teu Santo Espírito, ó Pai, sobre mim e os meus irmãos, ao abrir a tua palavra, ao estudar a tua palavra, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Então, meus queridos, que Deus venha encher o teu coração nesse dia, encher o teu coração de esperança. E a primeira pergunta desse estudo diz assim: como Jesus considerava a Bíblia? Abra sua Bíblia aí na sua casa, em João capítulo 17, versículo 17, e vamos ver o que diz a Bíblia. A minha já está aberta aqui, então acompanhe, tá? Eu vou ler, você acompanha aí na sua casa, respondendo a primeira pergunta, tá? A Bíblia diz assim, ó, a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Jesus considerava a Bíblia como a verdade. A verdade de quem? A verdade de Deus. Interessante, meus queridos, que aqui começa dizendo assim: santifica-os na verdade. Meu querido, este é o início da minha e da sua santificação. É meditar no estudo da palavra de Deus. Então a resposta aqui da primeira pergunta, como Jesus considerava a Bíblia, você completa aí, tá bom? Diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda pergunta do nosso estudo, do nosso guia, diz assim: qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessita para entendê-la? Você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26 a seguir. Essa é uma história muito linda, uma história muito feliz, a história de Filipe, servo de Jesus Cristo, homem cheio do Espírito Santo, e também a história de Eunuco. Eunuco era um ministro de Candace. Ele administrava os negócios da rainha. E a Bíblia diz no versículo 26 que o anjo do Senhor fala a Filipe: levanta-te e vai para uma terra deserta.
eu estou resumindo aqui, tá? Filipe estava em Samaria. Agora o anjo do Senhor manda ele ir para uma terra deserta. No versículo 27, a palavra de Deus diz que Filipe levantou e foi. Em obediência, Filipe não reclamou, não murmurou e foi. E no versículo 29, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo disse a Filipe: encosta-te a este carro. E Filipe encostou. Naquele carro vinha o eunuco da adoração em Jerusalém. Ele tinha ido adorar em Jerusalém e estava de volta. E Filipe, ao encostar naquele carro, ele escuta o eunuco ler o profeta Isaías. E agora eu quero ler com você a partir do versículo 30, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30 em diante. Diz assim a palavra de Deus: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E aqui, eu quero logo responder a segunda pergunta, depois nós continuamos lendo mais a palavra de Deus, estudando mais essa história, tá bom? Aqui diz assim, meus queridos. Eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessita para entendê-la? E agora você vai preencher aí, tá? A resposta diz assim: estudam e não entendem, tá? Muitos estudantes estudam e não entendem. Para entendê-la, alguém precisa explicar. E eu quero continuar lendo aqui no versículo 32, tá? Aqui vai relatar sobre a passagem que o eunuco estava lendo, tá? E eu quero ler exatamente daqui de onde está falando, tá? Foi levado como ovelha. Isso, foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Versículo 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O eunuco aqui não estava entendendo, né? De que o profeta se referia de si próprio ou de algum outro personagem. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aqui eu quero parar um pouquinho, tá? Então Filipe, ele explica a Escritura e anuncia Jesus. Meus amados, meus queridos, hoje eu estou anunciando Jesus. Jesus irá voltar, meu querido, e não tardará. E como é que está a sua vida? Você está se preparando para a vinda de Cristo? Ou você está levando uma vida relaxadamente, fazendo as tuas próprias vontades, teu próprio querer, os teus desejos? Ou você está se preparando para a vinda de Cristo? Será que você, meu querido, minha querida, não está dando mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus? Você tem tirado tempo para meditar na palavra de Deus? Tem tirado tempo para oração?
para meditar nas Escrituras Sagradas? Meus queridos, meus amados, eu quero continuar lendo aqui as Escrituras Sagradas. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Agora o versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Versículo 37. Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Que palavra maravilhosa! Que final feliz, né? Meus queridos, Filipe, ele explica a Escritura, anuncia Jesus, e agora o eunuco entende que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é aquele que sai do seu trono de glória, se faz homem, nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus e os teus pecados. E agora, o eunuco, entendendo isso, ele pede para Filipe o que impede que eu seja batizado. Então, Filipe o batiza. Meu querido, meu amado, nós devemos tomar decisão do lado de Cristo. Nós devemos tomar decisão firme, para ficar do lado de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito especial, muito especial. Que Deus possa abrir o teu coração a cada dia para entender mais das coisas de Deus. Agora chegamos à pergunta 3 do nosso estudo, que diz assim: qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Tem uma maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos ver o que diz Isaías capítulo 28, versículo 10, tá? Diz assim a palavra de Deus, confira aí na sua Bíblia, tá? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Vamos aqui para a resposta, tá? Aqui você vai marcar V ou F, tá? V para verdadeiro ou F para falso, tá? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Você coloca aí verdadeiro, tá? Buscar outras passagens que explica o assunto. Também você marca verdadeiro, tá? Coloca V. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo. Isso aí você coloca falso, tá? Porque eu e você devemos pedir orientação ao Espírito Santo de Deus ao estudar a palavra de Deus. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. É desta forma que eu e você devemos estudar a palavra de Deus. Um pouco aqui
e um pouco ali sobre o mesmo assunto. A quarta pergunta diz assim: que benefício recebe o estudante das Escrituras? Tem benefício, tá? João, capítulo de número 5, versículo 39. Diz assim as Escrituras Sagradas: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aleluias! Aqui, a quarta pergunta, né? Você vai preenchendo aí, tá? Através da Bíblia, encontramos a vida, você coloca aí eterna, tá? Ela testifica de Jesus. Vamos ler agora. Através da Bíblia, encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor e o desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Aleluias! É através do estudo da palavra de Deus que eu e você encontramos o caminho da salvação, encontramos a vida eterna. Glorificado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Agora vamos para a quinta pergunta, tá? Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Agora você abre a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E agora eu quero também compartilhar o capítulo 8 de João, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias! Então, vamos aqui para a resposta. O Espírito Santo guiará em toda, coloca aí verdade, tá? E a verdade que nos liberta. Então, meus queridos, meus amados, o Espírito Santo de Deus é quem me guia, é quem te guia em toda a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E nós conhecendo, e quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas, esta verdade, nós seremos o quê? Seremos libertos. Mas liberto de quê? Liberto dos falsos ensinos, das heresias. Somos libertos das garras de Satanás. É isto mesmo, meus amados. Por isso, eu te convido, vamos nos envolver no estudo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, a sexta pergunta diz assim: quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Continue aí estudando também a palavra de Deus, tá? Então diz assim a palavra de Deus: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Isto é muito lindo. A Bíblia diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Vamos ler a segunda parte do versículo. Entretanto,
homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou guiados, tá? Pelo Espírito Santo. Aleluias! Glórias a Deus! Então vamos para a resposta aqui. Vamos para a resposta da pergunta 6. Quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus. Coloca aí, movidos, tá? Pelo Espírito Santo. Vamos ler geral agora. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Amém. A 7ª pergunta diz assim: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Meus amados, somente o Velho Testamento? Somente o Novo Testamento? Ou toda a Bíblia é inspirada por Deus? E aqui você vai marcar V ou F, tá? Mas vamos ler o versículo primeiro. Ler esse versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E eu leio assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para correção e para educação na justiça. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Versículo 17 diz assim: a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias! Então, agora você vai marcar V ou F, tá? Vamos lá. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? É falso, tá? Somente o Novo Testamento? Também é falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Verdadeiro, tá? Toda Bíblia é inspirada por Deus. Segundo este texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Aleluias! Chegamos agora à 8ª pergunta, tá? Que diz assim: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por homens santos. Homens santos falaram da parte de Deus. 40 homens escreveram a Bíblia. Mas aqui a pergunta está dizendo que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos. Vamos ver o que diz Êxodo capítulo 31, versículo 18. Acompanhe aí a leitura na sua casa, tá? Êxodo capítulo 31, versículo 18. E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, que é Deus, tá? Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Coloque aí, tá? Preencha os 10 mandamentos, tá? Aqui está falando dos 10 mandamentos, que não foi escrito por autores humanos, mas o próprio Deus, com seu dedo, o escreveu. Agora, por que em 2 tábuas de pedra? E por que não foi homens que escreveu? Isso nós veremos com mais detalhe em outro estudo, tá?
Agora eu convido você para ler Êxodo capítulo 20, tá? Você conhece quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Eu quero ler com você, tá? Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aqui está o primeiro mandamento da lei de Deus, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Eu estou fazendo de forma resumida, tá? Terceiro mandamento está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento está no versículo 8, tá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora o quinto mandamento, versículo 12, tá? Verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Agora o sétimo mandamento, verso 14. Não adulterarás. O nono mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho. O décimo mandamento, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, como eu já falei, eu quero fazer depois sobre os mandamentos algo mais detalhado, tá? Mas aqui são os 10 mandamentos da lei de Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do nosso Deus de Israel. Amém. Agora chegamos à nona pergunta, que diz assim: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, tá? Confira aí na sua casa. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora eu te convido para ler Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, tá? Capítulo 22, último capítulo também, tá? Capítulo 22, versículo 18 e o 19, tá? Então vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. O que acontece se alguém fizer qualquer acréscimo? Vamos continuar lendo. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, e se alguém tirar alguma coisa? Vamos ver? Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, o que acontece? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Meu querido, meu amado, reflita sobre isso. Se alguém acrescentar e se alguém tirar, tudo tem consequência, tá? Se você tirar alguma coisa, o seu nome também será tirado. Você não herdará a vida eterna. Você não irá para a cidade santa, para a cidade querida. Então reflita sobre isso, meu querido, minha querida. Nós não podemos tirar nem acrescentar, tá? Então a resposta é essa: não. A pergunta é: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Então você coloca aí: não.
Não podemos tirar e nem acrescentar. Bendito seja o Deus de Israel, glorificado, Deus digno de ser exaltado. Amém. Chegamos aqui à última pergunta do nosso estudo, a pergunta 10. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, como são chamados? Os estudantes da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 22, tá? E aqui é um versículo que me chama muita atenção, tá? Diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Será que eu e você, meu querido, nós somos praticantes da palavra de Deus ou somente ouvinte? Reflita também sobre isso, tá? Nós devemos ser o quê? Praticante. Agora eu convido você para ler novamente o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3, tá? Somente o 3. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, quem é bem-aventurado aqui no Apocalipse? Vou ler novamente, tá? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, no Apocalipse, bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam. Quer dizer, que são praticantes dos ensinos bíblicos, tá? E você, meu amado? Você tem buscado a sua felicidade aonde? E em quem? Porque a palavra bem-aventurado significa feliz, tá? Aonde você tem buscado a sua felicidade? Feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia que está escrito neste livro. Medite, meu amado, nas Escrituras Sagradas. Se envolva no estudo da Palavra de Deus. Agora vamos para a recapitulação do nosso estudo, tá? Recapitulação, você que tem um livrinho aí, tá? Tá aqui, ó. Recapitulação e em seguida o compromisso de fé, tá bom? A recapitulação do nosso guia de estudo diz assim, ó: para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada das Escrituras. Nada nas Escrituras pode ser tirado, tá bom? Agora o compromisso de fé. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida.
Então você faz o compromisso de fé, tá? Coloca a data aí, o seu nome. E até a próxima, tá, meu querido? Até o próximo estudo. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito especial, tá bom? E foi muito bom estar com você nesse maravilhoso estudo, tá? Fiquem todos com Deus, todos com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.